Estamos dando início ao seminário do Espírito de Profecia da Igreja Adventista Central do Gama. E hoje nós estamos aqui com o ancião Carlos Rogério. Seja bem-vindo, Carlos. Obrigado por receber o nosso convite. Estamos aqui também com o ancião Roberto Cerqueira. Nós exploramos também bastante Roberto Cerqueira em sua sabedoria e conhecimento da palavra. E também Jonathan, que está aqui na plateia, aproveitando também, antecipadamente, não é, desse seminário. Que você possa aproveitar bastante. Se tiver suas dúvidas, depois você manda para a gente e a gente vai mandar as respostas para você. Nesse momento nós vamos orar para que o Espírito Santo abençoe a você e a nós aqui também nesse momento tão especial. Irmão Cerqueira, poderia nos levar em oração? Oremos então. Nosso bondoso Pai, nesse momento rogamos a presença do Teu Santo Espírito aqui em nosso meio. Amém. E que esse Espírito que guiou a irmã Ellen White ao escrever as palavras do Espírito de Profecia esteja aqui com a gente agora. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. 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 Você está com a sua Bíblia aí? Nós vamos abrir agora em Apocalipse, capítulo 19, verso 10. Aí é o júbilo, né? Júbilo no céu. Verso 10. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faça isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O nosso tema de hoje é o propósito do espírito de profecia. Deus identifica os seus remanescentes. E Ele, inclusive com esse seminário que nos inspira, vem exatamente nos preparando com a sua palavra. Porque buscamos andar com Deus. Andando com Deus, nós passamos a conhecer Deus, a adorá-lo, a saber de todos os seus ensinamentos. E com isso tudo, nós vamos ficando mais fortalecidos contra as hostes do mal, que tem o objetivo de nos diminuir, nos desmerecer, porque ele sabe que ele vai tocar em nosso Deus. Então, meus queridos, nesse momento, vamos saber um pouco mais qual o propósito do Espírito de Profecia. O Espírito de Profecia é um dom do Espírito Santo. E o Espírito Santo derramou sobre os seus filhos os dons. E cada um de nós devemos buscar o melhor dom. E Ele dá a quem, e Ele tem um propósito específico. Muitas vezes nós achamos que nós podemos adquirir aquele dom e agir da maneira como a gente quer. Aquele que anda no Senhor se coloca à disposição de receber o dom que Deus distribui e vai procurar exercer para a glória de Deus. Não é isso, meus irmãos? Corretamente. Então, nesse momento, sintam-se à vontade para nos explanar sobre esse assunto. Não é tão importante, principalmente nessas últimas horas. Qual seria o propósito do Espírito de Profecia? Bom, primeiramente, mais uma vez, nós que agradecemos o convite, né?
para estarmos aqui falando um pouquinho mais da Palavra de Deus e do Espírito de Profecia. Nessa série nós já vimos estudando sobre a origem, sobre a necessidade dele hoje, sobre alguns temas que são abordados ali pelo Espírito de Profecia. E hoje, como a Suzy colocou, nós vamos falar um pouquinho sobre a questão do propósito, né? Que eu gosto muito assim, sempre de olhar para a Bíblia e sempre ver essas coisas, por exemplo, que Deus nos concede à sua igreja, como um grande presente. E o Espírito de Profecia eu vejo da mesma forma, um grande presente. Porque você imagina se nós não tivéssemos o Espírito de Profecia, né? Aí a gente para pensar, bom, Deus colocou o Espírito de Profecia como sendo o povo que queria deter, né, que ia ter esse Espírito de Profecia como sendo o remanescente. Aí Deus tem um propósito também, principalmente nessa época que nós vivemos, né, porque quando se fala do remanescente, estamos falando do povo dos últimos dias, do povo que estará em pé, bem na volta, né, por ocasião da volta de Jesus. E que pode ser você, hein? E pode ser você. Prepara-te, né? Deixa Deus te usar. Isso, aí quando você fala de propósito, então aí é que a gente vê realmente a importância, né, e o propósito dele para o nosso período agora. Mas para a gente entender um pouquinho, eu só vou dar uma introduzida aqui, eu vou ler aqui o que está em 1 Coríntios, carta de 1 Coríntios 14, versículo 3, diz assim: mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Se você for no versículo 31 do mesmo capítulo, ele fala assim: porque todos podereis profetizar, um após outros, para todos aprenderem e serem consolados. Então, sermos exortados, sermos consolados, sermos edificados. Aqui a gente já tem uma ideia do porquê, né, Deus nos deu esse grande presente. A gente vai discorrer disso aí, né, no decorrer desse estudo aqui. Ser consolado, isso nos lembra alguma coisa, não? Jesus, quando ascendeu, vou lhes mandar o Consolador. O nosso Deus verdadeiramente é muito cuidadoso, não é? Saberia das nossas aflições, das perseguições que os cristãos iam passar. Nós também não somos diferentes. Aqueles que se colocam, não é, à disposição, sempre vai passar aflição. E volta e meia nós estamos clamando ao Espírito Santo, não é? Ele é o nosso Consolador. Irmão Roberto, nos fale um pouco sobre o propósito do Espírito Santo. Bem, o propósito da inspiração divina, através das mensagens da irmã Ellen White, eu tenho assim, quando a igreja foi estabelecida naquela época, né, vamos dizer de 1844 para cá, o Espírito Santo ele deixou um esteio, um caminho limpo, através das mensagens da irmã White. Eu chego a pensar assim: se não fosse a inspiração divina dos escritos dela, num tempo que nós estamos vivendo hoje, seria muito difícil estarmos com uma igreja unida. Então, um dos propósitos do Espírito de Profecia foi manter a igreja nesses últimos dias, porque vivemos a profecia dos últimos dias. Não há nada mais a ser revelado através do Espírito de Profecia. Nada mais será dado. O que nós temos é o que está escrito nos livros que a gente tem através das casas publicadoras. Então Deus, na sua sabedoria, permitiu que, através do Espírito de Profecia, a igreja se mantesse até hoje. Nós estamos vivendo agora, essa semana, o período da Associação Geral, né, que está reunido. Irmãos, é impressionante. Eu estava ouvindo um hino em inglês na televisão.
quase que eu ouvia, parecia ser um hino em português. O cântico que eu canto aqui na igreja é um cântico que estava cantando em outra língua, mas tão próximo da minha, que eu faltava ouvir em português. Não é? Então o propósito do Espírito de Profecia é mais ou menos isso. É unificar a igreja, unificar os pensamentos. Não deve haver, o Espírito de Profecia, ele converge a mensagem. Ele converge. Ele não diverge, ele não abre. Ele converge num ponto a mensagem. Não há nada que se altere nela. Ele não permite que nada se altere nela. Às vezes muitas coisas que eu li sobre os críticos até do Espírito de Profecia, é interessante, podem criticar mais o autor, mas não pode criticar o seu conteúdo. Porque quem lê o conteúdo vai falar assim, isso aqui está tudo certo, não há nada que diverge, mas às vezes chega a atacar até o autor, porque não há o que atacar ali. Quando você lê uma passagem só do Espírito de Profecia, aquilo de maneira nenhuma vai falar algo que seja místico, que seja intrigante. Não, é claro, aquilo é uma mensagem clara. Quem lê, seja um sábio, vai entender. Se seja a pessoa mais ignorante que ouve o outro ler, vai entender. Então, um dos propósitos do Espírito de Profecia foi isso. Não permitir que seus filhos se percam. É uma luz pequena, que vai iluminando em cantinhos que a gente muitas vezes não compreende na luz maior, que é a Bíblia. Não é? Eu chego a dizer assim, Suzy, nós temos uma poderosa ferramenta que é a Bíblia. Eu comparo muito o Espírito de Profecia assim. A Bíblia é uma poderosa ferramenta. É uma arma que tem de tudo que você pensar. Tudo que você quiser fazer ali, você faz. O que for de bom. Se você até um bolo você faz na Bíblia. Um bolo de cozinha que você faz na Bíblia. Mas é como se o Espírito de Profecia fosse um manual. Se a gente não lê o manual, nós não temos como tirar poder daquilo ali. É tão poderoso, mas você precisa tirar o poder da maneira certa. Então são pequenas orientações que nos levam a utilizar essa grande ferramenta que é a Bíblia. Assim que o Espírito de Profecia trabalha. Não é? Se você tem um aparelho em casa, comprou um aparelho, vai ligar, não ponha logo na tomada não. É um aparelho muito caro, muito bonito, Primeiro leia o manual. É como se fosse o Espírito de Profecia. Olha um pouquinho ali, aí sim você pode ir para a luz maior e consultar. Não é? Funciona assim, dessa forma. Todos nós, quando nos disponibilizamos para assumir qualquer função, qualquer cargo, qualquer posição, a primeiro momento, o primeiro desejo é ser bem-sucedido, é fazer bem, né, o que nos é confiado. Então nós estudamos, nos preparamos, passamos anos e anos estudando, nos formamos, não é? Buscamos especializações para ficar bem qualificado e cumprir a missão que nos é confiada. Assim, principalmente, é o serviço do Senhor. É o serviço prestado ao Senhor. É o serviço do povo de Deus. Então, acreditamos que um dos propósitos do Espírito de Profecia é a formação e a qualificação do povo de Deus, para pregar com propriedade, para também não ser presa nas ilusões deste mundo, para edificar vidas, para estar preparados quando Cristo voltar. Não é mesmo, Carlos? Isso, você falou e falou certo. Se a gente abre aqui em Efésios, a gente dá uma olhada aqui, né, quando fala Efésios 4,
falando sobre a unidade da fé, eu acho muito interessante, a partir do versículo 7, que diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Aí quando você vai aqui, a partir depois do versículo 11 e 12, ele diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. E o versículo 12 responde exatamente o que você está dizendo: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Para quê? Para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Aí ele diz, né, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Aí entra o que você falou: para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, a profecia, ela tem esse papel, né, de aperfeiçoar o povo de Deus para a edificação do serviço, preparar o serviço, nos, podemos dizer assim, blindar desses ataques de Satanás, né, porque a pessoa, quando ela tem o conhecimento do Espírito de Profecia, ela sabe, primeiramente da Bíblia, né, como o irmão Roberto colocou, e depois do Espírito de Profecia, ela sabe que esse tipo de coisa acontece na igreja. Satanás está sempre atacando a sua igreja, mas isso é uma forma, se a pessoa está firme na Bíblia e no Espírito de Profecia, é uma forma dela se defender dessas coisas e edificar a sua igreja. Então é completo, por isso que eu disse no começo que era um presente. E eu queria também aqui acrescentar que, assim, sempre durante o decorrer, né, da humanidade aqui, desde quando Deus criou o homem aqui, em várias ocasiões Deus levantou homens, profetas, exatamente para conduzir a sua igreja, para edificar, para fortalecer, para chamar novamente para os trilhos, porque afinal somos humanos, né? E a gente, como humano, às vezes a gente esquece, a gente erra, a gente acaba se perdendo no caminho, mas Deus sempre dá um jeito de nos chamar e usa profetas para isso. Então a gente vê aqui, por exemplo, alguns exemplos, né, de profetas. A gente vê quando Deus levantou Moisés para conduzir o povo, tirar o povo do Egito, depois Elias, Eliseu, né, Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel. Então assim, cada um desses profetas num momento especial da história, num momento de necessidade, no momento em que o povo estava, né, às vezes se afastando, necessitando de um conselho, necessitando de força, né. A gente vê lá no Egito, quando o povo estava clamando a Deus por libertação, por aquela situação que eles estavam vivendo, Deus levantou Moisés. A gente vê ali Elias e Eliseu, quando estavam no período de idolatria em Israel. A gente vê Isaías, Jeremias, Ezequiel, no período do exílio babilônico, né, que foi exatamente um período ali de transição que necessitava muito ali de um profeta. Samuel, que foi o que, né, ele ajudou ali, ele foi fundamental num momento de transição, quando Israel pediu um rei, né, e foi levantado ali Saul, depois Davi, né, e ele fez parte disso aí. O próprio João Batista, que pregou antes da vinda de Jesus Cristo, né. Então assim, não teríamos agora, nesse momento crucial da história, né, um profeta? Deus levantou Ellen White, nós cremos nisso, né? E se foi de sua importância para aquela época, muito mais para nós agora, para edificar, fortalecer, para preparar o povo para a segunda vinda de Cristo. E aí você trouxe aí para a gente também um ponto muito importante, não é? Que é a exaltação da pessoa de Cristo. Se nós não crermos em Cristo, que fé nós estamos crendo? Porque Ele veio apregoar o reino celestial. E Ele nos deixou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Cristo veio honrar ao seu Pai. Cristo veio honrar o Deus Criador. Ele sendo um caminho, nós não temos como negar. Nós temos que crer, buscar o seu caráter, porque Ele é o nosso modelo, para poder chegar
ao Pai. E exaltamos ainda a Cristo Jesus, porque Ele, tão amoroso, nos deixou o Consolador, o Espírito Santo, que vem nos instrumentalizando dia após dia, incessantemente, de multiforma, de geração em geração, caminhando com toda essa transformação que é o ser humano. Não é fácil, não é mesmo? E a cada dia o ser humano inventa coisas. E nós temos o quê? Que está driblando. E a palavra é um instrumento total, não é? E o melhor e único que nos dá essa condição de combater todas essas artimanhas. Sobre os dons espirituais, irmão Roberto, cada um de nós podemos buscar o dom? Os dons espirituais, ele nos foi dado como uma promessa na Bíblia. Muitas pessoas se preocupam às vezes em ter um dom. Esse dom, ele foi doado por Deus a nós na Bíblia. Por exemplo, eu me sinto assim muito com o dom de discernimento de espírito. Outros podem ter outro dom, não é? Diversos tipos de dom, a Bíblia menciona diversos tipos de dons. E se há um dom que a gente deve buscar com maior intensidade, é justamente a profecia, não é? A profecia, ela foi um dom dado por Deus e que hoje é muito esquecido, porque algumas pessoas se atêm a dons, por exemplo, de cura, a dons que causam mais repercussão, não é? Mas o dom profético, ele é algo que exige da pessoa um estudo profundo da Bíblia. É algo que exige da pessoa um conhecimento mais pleno de Deus, uma proximidade de Deus, um compromisso também. Um compromisso, né? Por quê? Porque é interessante assim, o dom de profecia, que é um dos que eu mais admiro na Bíblia, se você imaginar, por exemplo, no final dos tempos agora, como citei antes, foi derramado em larga escala. Nós nunca tivemos tanta luz como temos agora, nesse tempo. E vocês já imaginaram aqueles que no passado, vamos sair um pouco da nossa redoma, e vamos sair um pouco lá no passado, no ano 1000 talvez, né? Existia o dom de profecia no ano 1000. Muitos já tinham uma visão muito natural e lógica sobre as questões da religião daquela época. Muitos já começavam a combater aquele sistema religioso. Isso tudo vinha por causa do conhecimento profético que eles tinham. E vou dizer mais, eles não tinham acessibilidade igual nós temos hoje. Eram os parcos livros da Bíblia, os quais eles liam e tinham ali como a única joia preciosa, não é? E isso atravessou a Idade Escura, isso atravessou até um pouco antes de nós chegarmos em Filadélfia, que foi essa igreja da época de 1844, até a irmã White morrer. Então, quer dizer, esses dons foram dados a essas pessoas. Então, se esses dons foram dados a essas pessoas, sem uma ferramenta tão poderosa como a que nós temos hoje, imagine nós hoje, com esses dons maravilhosos que a Bíblia fala, mas não estamos colocando em uso. Não estamos colocando em uso. Então, uma das maneiras do Espírito de Profecia trabalhar conosco é reavivarmos novamente esses dons que foram
negligenciados no passado e até hoje se trabalha muito pouco neles. Nós não conhecemos a força que pode, o poder que pode gerar, trabalhar em cima desses dons na igreja. Nós desconhecemos essa força. E deve ser uma força descomunal, que seria capaz de abalar os alicerces do mundo que a gente vive hoje. Nós vemos ao nosso redor hoje todo tipo de informação, não é? Somos bombardeados por informações, mas vê uma pessoa que usa o dom de Deus de uma maneira poderosa, como Deus não trabalharia na vida daquela pessoa, na vida da igreja, na vida da sua comunidade, não é? Então, esses dons, eles precisam ser novamente reativados, trabalhados, estudados, não é? Talvez hoje nós vivemos num mundo que estamos mais acostumados a buscar fontes que não é muito segura, né? E a Bíblia, ela está aí como uma fonte de poder, uma fonte em que Deus espera de olhos abertos o nosso movimento, para saber se nós vamos aceitar aquela tarefa e colocar esses dons em prática, fazer reavivar novamente um fogo que a gente só viu isso no passado, não é? Então nós precisamos fazer com que esses dons sejam reavivados em nós novamente. Mas para isso precisa realmente de um apego com aquele que é o doador. Se nós não tivermos um apego com o doador dos dons, dificilmente nós vamos entender o propósito. Então nós precisamos estar ao lado daquele que quer doar. Batei e abrir-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. A Bíblia, ela quando fala conosco, ela não fica rodeando, ela fala direto. Se você pedir, você vai ter. Se você bater a porta, ela vai se abrir. Então precisamos acreditar nisso, que os dons estão aí, Deus está derramando dons de maneira imensurável. Mas a pergunta é: quem quer receber esses dons? Estamos agora caminhando para os nossos momentos finais. Gostaria agora de deixar a oportunidade com o Carlos Rogério para que eles fizessem as suas considerações. Eu não poderia deixar, né? Vou ler um pedacinho, uma passagem aqui de Conselhos para a Igreja. Mostra a capa aí para o nosso público. Conselhos para a Igreja. São vários conselhos, né? Eu estava dando uma olhada aqui, foram mais de 2.000 visões, sonhos que a Ellen White tem, entre sonhos e visões. Escreveu 140 livros, 40 livros, mais de 5.000 artigos em periódicos. Então, assim, é um material muito vasto, que o irmão Roberto falou. Na época de Ellen White, eles tinham as visões. Hoje nós temos as visões e os escritos, e a experiência da igreja. Então, não há desculpa, né, irmão? Não tem nenhuma desculpa, né? Ela diz assim, ó, ela mesma escrevendo. E o interessante é que ela em momento nenhum se chamou de profetisa. Sim. Ela não se chamou de profetisa, né? O pessoal costuma chamar os escritos dela de espírito de profecia, mas ela mesma não tinha, né? Sem chamar. Ela diz assim, ó, os testemunhos não são destinados a comunicar nova luz, como o senhor falou, e sim imprimir fortemente na mente as verdades da inspiração que já foram reveladas da palavra de Deus. Os deveres do homem para com Deus e seus semelhantes estão claramente discriminados na palavra de Deus, mas poucos de vocês se têm submetido em obediência a essa luz. Então ela fala assim, ó, não se trata de escavar verdades adicionais, mas pelos testemunhos, Deus tem facilitado a compreensão de importantes verdades já reveladas e posto estas diante do seu povo pelo meio que ele próprio escolheu, a fim de despertar e impressionar com elas a sua mente, para que todos fiquem sem desculpas. Assim, aí ela vem falando, né, de vários conselhos. Então, o que eu quero deixar aqui? Novamente fala, Deus nos deu tudo que a gente
muito, aliás, muito mais do que aquilo que nós podemos imaginar, né? Tudo que deseja o nosso coração. Mas hoje, se a gente quiser realmente se dar bem como cristão, como no meio da família, no meio da sociedade, nós temos que conhecer a Deus, de andar com Deus, conhecer a Deus, buscar conhecer. E nada melhor do que ir à sua palavra e estudar o Espírito de Profecia, porque o Espírito de Profecia vai nos dar essa força, vai nos auxiliar, vai melhorar aumentar a nossa fé, melhorar o nosso conhecimento. Então, o que eu quero deixar aqui? Eu não sei, acho que essa é a última, né, da série que nós tivemos aqui. Eu espero que todos tenham aproveitado. Eu digo uma coisa para vocês: quem mais ganhou fomos nós que estamos aqui. Eu sei que você está assistindo, você tem essa oportunidade, mas isso foi uma grande oportunidade para nós que estamos participando aqui, de nos aprofundarmos mais. E digo para vocês, fica aí uma lição, que nós devemos melhorar. E um conselho para vocês também: façam dessa forma, estudem, aprendam, busquem, orem, porque realmente a mudança ela vem e vem para melhor, e assim nós estaremos preparados para preparar outras pessoas para encontrar com Cristo. Irmão Roberto? Eu fico com as palavras do pastor, saudoso pastor Enório de Oliveira. Quando a mensagem profética ela penetrou os laboratórios da incredulidade para ser testada, saiu incólume, sem um arranhão. Palavra do pastor Enório de Oliveira. E a gente vê isso porque o Espírito de Profecia hoje continua, para aqueles que se servem, não é? Gerando um caráter de natureza assim firme na igreja, não é? Uma solidificação de fé muito grande. Uma fé solidificada é algo que não dá trabalho para ninguém. Então, esses escritos do Espírito de Profecia, aqueles que leem, vai absorvendo. É como se você fosse colocando um concreto em uma viga. Vai solidificando a estrutura para que possa ser construído algo em cima. Então a gente percebe que aqueles que leem, né, tanto as Escrituras quanto recorrem ao Espírito de Profecia, nós notamos que são pessoas mais coesas. Isso não é falar vagamente, não. Isso é de propriedade. Não são por pessoas instáveis. A leitura do Espírito de Profecia, a leitura da Palavra de Deus, gera na mente pessoas que são sólidas na sua fé. Não é? E nós como igreja precisamos chegar a esse ponto. Porque é a igreja do final dos tempos. Não vai haver mais um tempo prolongado à frente. Só estamos esperando algumas profecias acontecerem para aguardarmos o breve retorno de Jesus dessa terra. Então, o que é que custa a nós tirar um tempo que possamos apreciar essas verdades, compreender talvez uma obra que Deus queira fazer em nós, porque esse é um dos propósitos do Espírito de Profecia, né? Fazer com que as pessoas entendam que ele tem uma missão para o final desses dias. Ele deve sair da sua... acho que outro propósito é nos tirar da zona de conforto. Porque se você ler Espírito de Profecia, você vai remeter aos historiadores, né? Os pioneiros, sim, os quais edificaram essa base de maneira tão sofrida, né? E hoje nós possuímos toda essa riqueza, mas nós precisamos realmente voltar ativa novamente, né? Fazer com que o Espírito de Profecia produza em nós uma mente capaz de mudar o curso da nossa vida. Lógico que isso só acontece através da pessoa do Espírito Santo.
mas não podemos chegar lá sem buscar, sem ler. João fala isso, né? É feliz aquele que lê. É feliz. E esse hábito precisa voltar. Precisa voltar. Guilherme Miller, ele tinha uma pequena escrivania, uma concordância, a Bíblia e uma concordância bíblica. É o que ele tinha. E ele, talvez eu considero Miller como hoje como Albert Einstein, né? Com uma coisinha lá, formulou a maior tese profética de nossos tempos, com uma concordância e uma Bíblia, somente. Até onde o Espírito Santo pode chegar numa pessoa. E hoje, você que tem, por exemplo, os livros do Espírito de Profecia, você tem a rica bênção de uma Bíblia em várias linguagens, no que você quer ler uma versão internacional, você quer ver uma atualizada, você quer... Há várias versões, olha que conforto, mas precisa buscar ler, precisa parar um pouco, sossegar o espírito e ler, entender o dom que Deus quer derramar sobre você. Amém. Nós estamos felizes por termos chegado até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado porque você se faz presente, você se oportunizou, né, se colocou à disposição de receber essas informações e com certeza vai continuar estudando e vai também levar essa preciosa palavra para outras pessoas. Você é um instrumento de Deus. Deixa Ele te usar. Obrigada, Carlos, mais uma vez, e Roberto Cerqueira. Até uma nova oportunidade, não é mesmo? Amém. Obrigado, Jonathan, por se fazer presente também. Até lá.